Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado aqui nas dependências muito bonitas do Museu da Imagem e do Som de São Paulo também, e que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC e, a partir de agora, também com o apoio da Fundação SM, da editora SM, que apoia o Nova Estela. Ah, que bacana. Pois é. Hoje nós temos uma convidada que é da casa, que é da PUC, né? Nós tivemos vários meses aí com convidados de fora da universidade, e o Nova Estela traz a cada semana para nossos telespectadores um debate sobre a ciência, ciência no seu passado, ciência na sua atualidade, a ciência no seu futuro. E temos hoje a Poliana Ferrari, professora, colega da PUC, que acabou de lançar esse lindo livro, né? No Tempo das Telas, reconfigurando a comunicação, junto com o Fábio Fernandes, também da PUC. Da PUC também. @Poliana Ferrari, @Fábio Fernandes, e que ela vai discutir conosco justamente esse livro. Tema. Poliana, muito bem-vinda ao Nova Estela. Obrigada pelo convite. Um tema que a gente já muitas vezes discutiu aqui, né, esse momento da história da ciência e da tecnologia, que é uma certa invasão, né, na vida, na privacidade, na vida íntima e pessoal de todos, praticamente, do planeta, né, com telinhas, como você fala aqui, né? De então, todo tipo. Conta para nós um pouco o que você apresenta no... Essa a ideia do livro, assim, a gente começou a observar, é uma pesquisa, a gente começou a observar que as pessoas estão realmente mediadas por tela, né? Seja Skype, seja você olha no ponto de ônibus, as pessoas estão olhando para o celular, seja ouvindo música, as pessoas andam na rua com fone, estão no Facebook, estão ouvindo notificação, estão dormindo com barulho, o celular virou despertador, virou agenda, as pessoas, enfim, os tablets estão crescendo numa velocidade absurda, né? Então, assim, a partir disso, aí o livro é uma pesquisa acadêmica e aí a gente criou 8 personagens ficcionais que são pessoas inseridas em grandes cidades, tem o professor, tem o jornalista, tem o adolescente, tem a divorciada, que na verdade eles têm situações mediadas por telas, né? Que seria meio para exemplificar esse nosso dia a dia, né? Muito bom. Eu li, né, recomendo. Já te falei, né, que a única coisa chata é que ele termina muito rápido. Né? Ele é curto, né? Me falaram já vários leitores. A gente tem várias histórias acontecendo aqui, a gente gostaria de saber... Que as histórias se desdobrassem. Mas isso é um aspecto literário, né, que não é o foco aqui do nosso Nova Estela. Então vamos ao foco diretamente. O que mudou? Eu assisti essa semana, até recomendo para quem estiver nos vendo, né? Um Enigma Chinês, é um filme francês, que está em cartaz. E o autor, ele fez uma pergunta que é o seguinte, ele disse que aquele teorema que a vida, né, você percorre do ponto A ao ponto B, né? E aí ele relembra Borges e fala que Borges dizia que entre o ponto A e o ponto B a gente tem muitos labirintos. Então acho que é uma metáfora para a gente entender esse mundo, né? O mundo é labiríntico, ou rizomático, como dizia o Deleuze, não dá para a gente achar que consegue linearmente dar conta, né? Eu acho assim que a comunicação está vindo a reboque, a arquitetura está vindo a reboque. Essas plataformas, né, elas mudaram o jeito, isso tem 10 anos. Né? Eu estou falando de YouTube, né, Facebook, Orkut, que a gente acha que está morto, mas teve um papel super forte, Twitter, Instagram, WhatsApp. Então, essas plataformas, a gente achava que elas eram plataformas, né? E elas estão mudando o jeito da gente viver, e estão mudando os relacionamentos, o que você falou, o privado, o público, tudo foi, né, para o saco, tudo é exposto. Então a gente tem um exercício na academia, ou enfim, ensinando, de fazer as pessoas serem lineares, ao contrário, né? Elas estão enlouquecidas olhando as telas e a gente tem que dizer para o adolescente, olha, no almoço de domingo com a sua avó, desligue o celular. Olha, você está, né, em tal lugar, desligue o celular. Não durma com o WhatsApp te notificando que você vai ter um sono, isso, né, os médicos já estão falando, você vai ter problema. Então é o contrário, a gente está tentando, nesse mundo de tela, arrumar jeitos de ficar um pouco mais centrado ou linear. Mas será que você entrou num tema
muito interessante, né, que dá para a gente aprofundar bastante, que é a relação das redes sociais, né, dessas novas mídias e o ensino, né? De certa forma, não seria talvez uma resistência do professor, dos professores, tanto do ensino básico, ensino médio, ensino universitário, pós-graduação, o fato da geração que está aí, né, ter sido formada praticamente integral. Digitalmente já? Não, ao contrário. O professor. Os professores foram formados no século XX, antes dessa revolução. Sim. Então, de certa forma, a gente mesmo na PUC sabe, né, Poliana, que... Somos híbridos adaptados. Exatamente, a gente foi né, uma certa exceção, né? A maioria dos professores tem a ideia, que eu também tinha, antes de mergulhar, né? Eu mergulhei em 2009, né? Então estou completando aí 5 anos, recebi há pouco tempo uma mensagenzinha simpática de algum lugar que eu me cadastrei. E você mergulhou mesmo, né? Eu acho que fez um processo de vou ver o que é isso, né? Durante 4 anos eu trabalhei, agora já está na mão da área de comunicação com o Twitter da PUC, né? Vários outros Twitters aí. Mas não seria o caso, talvez, isso que você está dizendo, do professor ter uma certa postura de tentar neutralizar a presença das redes junto aos alunos? Não, eu até te digo, não seria, né? Eu acho que totalmente, né? Assim, me coloco, né? Eu acho que a gente tem culpa, não é culpa, a gente tem medo, culpa não era melhor, a gente tem medo dessas tecnologias, né? Na verdade, todo mundo que é século XX, né? Tirando os que nasceram, né? Século XXI mesmo, que a gente já chama dos nativos, que eles já são mesmo, né? Todo mundo já nasce com a telinha na mão. Já nasce com a telinha na mão, né? É outro processamento mental, né? Os neurocientistas estão vendo que realmente eles têm outro barramento cognitivo, né? Eles, assim, é outro tipo, ninguém precisa explicar que o dedo, né? Que você é muito mais dedo do que voz, eles já são assim. E a gente tenta ainda ensinar a escola tradicional, modelo, a gente tenta... Vou dar um exemplo prático, por exemplo, alunos de graduação, primeiro ano de jornalismo na PUC, né? Você pergunta assim, a gente vai trabalhar com texto, vocês trouxeram texto? Sim, onde está o texto? No WhatsApp. Aí você fala, não, mas o WhatsApp não é uma plataforma para texto? Por que não? Eles falam, está aqui. Né? E aí você fala, não, mas e o Word? Aí eles falam, não, o Word é muito antigo. Então, tudo para eles é muito esquisito e a gente tenta puxar, né? A gente desligava aulas de laboratório, né? Vamos desligar as redes, aí percebemos que não adianta, né? Desligar, bloquear o laboratório, ele vai olhar no celular, né? Ele escapa. Ele escapa. Outro dia eu vi uma situação curiosa num departamento na PUC, uma discussão sobre algumas turmas que são muito grandes, né? E as salas são relativamente pequenas, e ele não consegue fazer o espaçamento dos alunos adequado para não ter cola, não ter o aluno vendo o outro. Daí alguém falou, mas imagine, o cara hoje em dia pode fotografar a prova dele, colocar no WhatsApp e o carinha do lado está vendo, vai no banheiro, vê no celular e tal. Daí se pensou, quer dizer, como fica, né? Então tem que recolher o celular, né? O Alain de Botton, né, o filósofo, lançou um livro agora que é bem interessante, não está traduzido ainda, que são As Notícias, né? E ele pega os filósofos gregos para analisar a loucura, né, de notícias de minuto a minuto e para dizer que a gente não assimila nessa velocidade que o hard news jornalístico, por exemplo, né, esses canais de notícias ou portais ficam colocando. E a gente não assimila mesmo, né? Agora, como que você faz para tirar um WhatsApp, um celular da mão de um adolescente, né? Ou, enfim... Ou você, né, são processos, ou você tem que talvez dizer, olha, vamos fazer uma brincadeira, agora na prova põe todo mundo o celular numa cesta e ninguém pode, né, usar o celular, vamos escrever à mão, ninguém mais escreve à mão. Então eu acho que a gente é meio sanduíche, né, o hambúrguer do sanduíche, a gente está no meio de uma transição, mas não está sabendo lidar muito bem, não. Academicamente, acho que a gente está com mais medo do que propondo coisas. Uma coisa que você falou da questão do tempo, né? Outro dia a gente, não sei onde eu estava, que rolou uma discussão sobre o tempo, né? Por exemplo, que as redes estão roubando o tempo das pessoas. Então, como eu trabalho em incentivo à leitura, né? Uma outra atividade extracurricular, alguém falou para mim assim, justamente
como é que você pode ser ao mesmo tempo incentivador da leitura e ao mesmo tempo incentivador do Twitter, das redes, né? Eu dei muita oficina aqui no MIS, já há muitos anos, né? De Twitter, né? Então a gente, na verdade, põe as pessoas para dentro do Twitter, ensina. E depois quer que ele pare e leia o livro também. Não, eu não quero que pare nada. Eu estou dizendo que a pessoa que eu estava conversando me indagava isso. Como é que você quer que a pessoa leia, né? Se ela está toda hora conectada, ela não vai ter tempo para ler, né? Daí eu estava dizendo uma coisa, quer dizer, por exemplo, essa questão do tempo, do que você acabou de falar em relação às notícias, né? Me leva a uma seguinte reflexão, né? Quanto tempo a gente leva para fazer as coisas, né? Então, eu, por exemplo, pessoalmente, acho que 1 minuto, né, virou uma hora. Vida. Virou uma vida, né? Não virou uma vida, mas virou uma hora. Virou, não sei, daria para a gente até ter uma constante aí de multiplicação. Desculpa, te cortei, mas tem uma brincadeira. Não, mas você tem que cortar mesmo. Uma brincadeira, não, eu falo, a italiana fala sem parar. Nos portais de notícias a gente diz o seguinte, que 1 ano num portal, o UOL, Terra, né, 1 ano uma CNN, valem por 7. 1 minuto está valendo 1 hora, é mais ou menos isso mesmo, assim, né? O tempo, quando a gente fala assim, 1 minuto em vídeo é muita coisa, 1 minuto na vida de alguém é muita coisa, né? Eu ouvi de uma aluna que falou assim, eu estou namorando há 3 meses pelo WhatsApp e agora a gente vai se ver pela primeira vez, isso tem uma relevância? Eu falei, mas é possível? Você considera namoro 3 meses só de WhatsApp, nem fala com a pessoa? Então, assim, olha que tempo estendido. Então, porque na verdade, Poliana, então isso que eu te falo, vamos pegar alguns pontos de coisas diferentes, né? Como você falou, né? Como é que alguém pode ter um relacionamento afetivo por texto, né? Mas na verdade é o contrário, você entende? O que eu estou conversando com você, quando eu acabo de falar essa frase exatamente, tudo bem, no vídeo a gente pode até, depois de gravado, voltar. Mas quando a gente está na vida cotidiana, aquilo que a gente fala vai embora, tá certo? Tudo bem, você lembra. Você pode gravar, mas eu digo, mas você não fica gravando, não é um reality show na nossa vida, né? Agora, aquilo que a gente escreve, então, se você me fala bom dia, tá? De manhã, e você é, sei lá, deixa eu pensar, o Neymar dos Santos, né? Júnior. Clima, né, de coisas boas, né? O bom dia, que de repente, por alguma razão, ele te dá um bom dia, especificamente para você. No WhatsApp. No WhatsApp, no Face, no Twitter, não importa onde, mas ele responde a um post com outro post para você. Tá. Você pode, eventualmente, ficar o dia inteiro, tá certo? Olhando, relendo aquilo. Não é olhando, tendo um total, vamos dizer assim, quase um orgasmo, tá certo? Porque determinada pessoa do planeta Terra, que pode ser desde a tua paquera até uma celebridade, se dirigiu à sua pessoa, né, qualquer cidadão de qualquer lugar do planeta, pela rede e falou uma coisa. Mas não é como é que ela fala, como você falou, fala com o dedo, com o texto, que é o que a turma gosta. Então, o que eu percebo é o contrário. O texto tem prolonga esse relacionamento. Ele é permanente, quer dizer, a pessoa vai ficar o resto do dia, se ela quiser... Da vida, se ela não apagar? Ela volta... Não, porque no dia seguinte acontecem outras coisas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o texto tem, me parece que ele tem uma vantagem. Você entende? Por exemplo, eu tive períodos aí na vida, né, com amor e tal, que a gente se separou. Na época, tá certo? O telefone era muito caro, era a única forma, tinha Skype, não tinha nada, as pessoas nem acreditam, né? Mas não tinha, das novas dos nativos, né? Sim. Não tinha nada. E eu troquei cartas, tá? Tenho até uma caixinha guardada, tal, particularmente com a minha esposa, tudo. Teve um período que ela foi para a Europa, eu estava namorando, tal, e a gente teve uma intensa correspondência. Ora, isso que eu te falo, a carta tem até as cartas, cartas amorosas, de tanta gente na história da literatura. Então, se a gente pensar, o WhatsApp, eu fiquei pensando outro dia, estava falando, até dar um trabalho, sugeri até para um aluno de pós. Não é só, porque o texto é um texto multimídia, né? Um texto vitaminado, as pessoas mandam uma foto, né? Ela está aqui, fotografa, manda para dizer que atravessou a rua, ouviu um doce que a pessoa gosta. Ela pode mandar um áudio, que é uma lua bonita. Ou você grava uma coisa e manda para a pessoa ouvir, ou o próprio texto. Então, assim, isso é pobre num relacionamento? Depende de que olhar a gente tenha. Quando essa garota disse, não, meu namoro é sério, são 3 meses de WhatsApp.
quanto isso é pouco, né? É que a gente acaba querendo analisar assim, mas eles nunca falaram, eles não tinham toque. Mas é um outro tipo de afetividade. Inclusive, eu particularmente, a gente já realizou aqui no MIS, em outros lugares também, pelo Brasil afora, na época eram encontros de tuiteiros culturais, né? Agora, na verdade, é encontros de blogueiros, de internautas, né? Porque tem tanta coisa. Cada momento é o nome. E na verdade, o que provavelmente fica agora com a diversidade de caminhos de interação é que vai ficar um monte de coisas, né? Você entende? Teve a época do blog, do Orkut, como você falou, o momento de crescimento do Twitter, o Face, que explodiu. Né? O Face, na verdade, é a maior explosão Sim. que já ocorreu, né? Mas eu acho que nesse turbilhão de coisas, né, que vai se fixando como um turbilhão, isso que eu falo, provavelmente a gente vai ter sempre várias coisas e novidades aparecendo. Vão ter várias telas, várias coisas, né? As pessoas, aquela ideia que a gente falava do multitarefa, a gente que pegou DOS, né, para pensar uma coisa antiga, a gente que pegou o computador que não tinham janelas, né? É difícil as pessoas entenderem, mas assim, se você pensar, né, essa pessoa de 20 anos hoje, ou de 15, ou enfim, é normal ele ter várias coisas abertas. Então, é o namoro no WhatsApp, ele faz lição de casa pelo Skype, apesar do amigo morar no mesmo prédio, mas o Skype é fácil, eles faz lição junto e grava e guarda, e, enfim. Né? Então, assim, são jeitos mediados por telas, mas são novos jeitos de relacionamentos, né? A gente pode chamar de relacionamentos líquidos, à la Bauman, lá naquela linha. Ou mas vamos pegar esse ponto que me... Do líquido? Do líquido, né? Tem gente que chama de superficial. Eu não acho superficial. Tem gente que chama de tangencial. Né? É isso que eu falo. Na verdade, o que acontece é que parte do que acontece nas redes é equivalente ao encontro que as pessoas têm no boteco para tomar uma cervejinha, ou a garotada para tomar um sorvete, tá certo? Então, ou o footing, que eu sou do interior, as pessoas faziam em volta da praça da igreja. A paquera, tal, antiga, tal. Então, isso que me invoca, porque são formas de você olhar e ver alguma coisa bastante negativa. Você entende? Quer dizer, na hora que você considera que ali não tem solidez, não tem... Na verdade, isso que eu te falo, é um certo preconceito, porque claro. É parte assim, as pessoas deixaram de ter exclusivamente esse contato tátil. Isso. Esses encontros que a gente faz, que eu te falei pelo Brasil, né, de pessoas que só se conheciam pela rede, né, é uma coisa muito legal, porque, na verdade, as pessoas quando se encontram ao vivo e a cores, né, muitas vezes tem surpresas muito... estranhas, né? Eu já tive 2 casos de pessoas que na rede são o rei da fala digital. E são super tímidos. Não são super tímidos. São surdo-mudos. Entendeu? Surdo-mudos. Tem uma pessoa que eu falaria para você o seguinte, eu converso com ela há mais de 3 anos, todos os dias, que é uma pessoa que acorda de manhã mais ou menos na mesma hora que eu acordo, e a gente faz aquele famoso clipping de notícias de várias pessoas, 5 minutos, 10 minutos. Tal, Primeira coisa ao acordar. O Haroldo de Campos dizia que o ritual dele era acordar e ler o jornal. Era impossível ele conceber... Eu acordo e pego o Twitter. Então, exatamente. A gente pega o Twitter, por quê? Porque eu já vou em algumas pessoas, a Cláudia Costin, minha ex-chefe lá no Rio. A Cláudia já selecionou, meia hora antes de eu acordar, ela acorda mais cedo, ela já selecionou algumas coisas do El País, do New York Times, da própria Folha. Ela é meu feed também, eu pego ela que ela já selecionou. Exatamente, ela já selecionou principalmente a educação, não só a educação, mas eu gosto muito da educação, é um tema que eu iria como Haroldo, né, no Estado, na Folha, nos jornais, olhar todo dia de manhã, como fiz durante décadas, tudo, eu vou e faço a mesma coisa com a Cláudia. Isso que eu te falo, na verdade, eu não leio todas as coisas que eu retuito dela, não daria tempo. Tá? Mas algumas eu leio. Como a gente também não lê o jornal inteiro? Não. Algumas eu leio, se a gente lesse o jornal inteiro, a gente não faria mais nada. Eu tive um primo até, coitado, já faleceu, que ele teve uma fase depressiva, que ele comprava o Jornal da Tarde e ele lia da primeira à última linha. Ele não fazia mais nada. Ele não estudava, ele era jovem, teve um problema psicológico e tal.
isso que eu te falo, não dá, é só se você não fizer mais nada, na época do jornal impresso. Na rede é a mesma coisa. Agora, essa atividade, né? Daí eu faço isso e daí essa pessoa, por exemplo, a gente toda manhã vai se retweetar, né? A gente usa a hashtag justamente daqui, a Rede Miss, Tá. né? Tem outras pessoas que eu nem conhecia, né? Não são aqui de São Paulo, exatamente. Então ela é super ativa na Daí, rede. isso, daí eu fui um dia encontrá-la e ela é surda-muda, na verdade. Foi até complicado, porque eu fiquei triste que não tinha, era um evento no interior de São Paulo, não tinha alguém usando Libra, né? Então eu tinha que ficar bem na frente dela, falando para ela ler meu lábio, né? Que você sabe que ler o lábio é uma espécie de conversa quando alguém, não sei, uma língua que você fale menos, né? Italiano você fala bem, mas pensa uma outra língua que você fale menos, quando a gente vai para o exterior, a gente tem aquela língua que a gente tem que dar uma enrolada, porque a gente não sabe ler. Então, parece que lábio é meio isso, não dá uma boa percepção para a pessoa. Deve perder. Deve ter problemas, né? E o Libra não. O Libra é a linguagem realmente para valer, né? Até você está pegando um ponto que a gente pode até pensar nessa corporificação, porque, por exemplo, não sei, é uma mulher, um homem? A surda-muda? Uma mulher? Mulher. Tá. E o rapaz é um gago extremo, que eu também conheci outro dia, então, extremamente hábil na rede, e quando eu fui conhecer, é duro conversar, porque ele tem um problema também, no caso dele, psicológico, então ele ainda mais encontrou o Goldfarb a primeira vez, ele quase não falava, daí eu tinha que acalmá-lo para ele conseguir falar. Mas você vê que coisa, então, a questão do corpo, né? A rede também permite que a gente, né, a gente pode sublimar esse corpo, que em alguns casos as pessoas, né, o corpo é problemático no sentido de convivência, né? Eu não acho rasa a rede, né? Assim, eu acho que o acadêmico, voltando lá, assim, acho que olha e fala assim, então a Folha tem WhatsApp agora, né? Nossa, isso não é jornalismo, o que é isso? A Folha enlouqueceu. A pessoa nem usa o WhatsApp, pensando esse acadêmico, esse colega hipotético. Nunca usou o WhatsApp, nunca usou o telefone que é a Folha, nunca viu o que ela faz no WhatsApp e já critica. Então, acho que também falta, eu acho que o acadêmico, o educador, ele é muito, assim, eu domino esse pedaço, eu fico nesse pedaço. É o que a gente estava falando do bibliotecário, não tem dificuldade em transitar. E hoje, se você não transita, não na área de educação, em qualquer área, né, você dança, né? Eu vou lembrar, no começo do ano, a questão dos rolezinhos, né, que eu até fui na cultura falar, tal. É um fenômeno antigo o rolezinho, né? O rolê no shopping, né? Mamona já cantava isso, é antigo. Então eu falei, gente, não tem diferença nenhuma. O que aconteceu é que os meninos se organizaram pelo Face e descobriram que eles conseguem agrupar 1000 pessoas num shopping. Antes, você agrupava quantos na década de 90? Meia dúzia. Meia dúzia. E aí, quem discutiu, se a gente voltar em janeiro e ver, as pessoas foram discutir, porque falta espaço de lazer, eles precisavam na periferia ter um campinho de futebol, isso é outra discussão, né? Eles querem estar no shopping, adolescente não quer paquerar no campo de futebol, né? Então, acho que as pessoas contextualizam do que elas têm de entendimento, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falei é, alguém foi na periferia ver como que é o rolezinho? Né? Mesmo a mídia que ficou criticando ou falando sem ter nem conversado com os meninos. Entendeu? Acho que fica... teorizando de fora, entendeu? Eu acho que grande parte, né, da crítica feita pela mídia impressa, né, ela tem essa característica. O desconhecimento em relação ao que está se falando, a gente, para quem está dentro da rede, é muito visível. Né? Uma vez teve um editorial da Folha, ou Página 3, Tendências e Debates, chamava Face Lobo, né? Que pintava o Facebook assim como um monstro. E isso que eu te falo, é uma falta de percepção, reflexão, porque ela tratava meio o Facebook como se fosse uma transmissora de TV. Né? Então, estamos dizendo assim, o mundo está ficando na mão do Facebook. Né? Sem entender o que é o Facebook. Tudo bem, é a plataforma que o Mark Zuckerberg e seus amiguinhos... Mais de 1 bilhão de pessoas usam. Mas o Face, ele só existe agora, nesse instante que a gente está conversando, porque tem esses milhões de pessoas
vamos dizer assim... querendo se expressar, eu diria isso. Não, participando. Elas são o Facebook. Claro, se tirar as pessoas, os Acabou, comentários, o Facebook acabou. Morreu na hora. Se ninguém mais postar nada no Instagram... E vou te falar a verdade, o Facebook, né, é algo que não é um mistério ser recriado por um outro grupo de meninos. Não. Obviamente está todo mundo no Face, porque está todo mundo no Face. Tá certo? Por que ele está decaindo, que a gente fala assim, se ele está decaindo em número de usuário? Está mesmo, né? Porque o jovem se mandou de lá. Eles falam, né? Ah, agora entrou minha tia, minha avó, não quero estar aqui. Né? Então, ele ficou grande demais e as pessoas preferem estar em tribos, não todo mundo no mesmo lugar. Né? Agora, se ele morrer, vai vir um outro. Né? Agora, se tirar o papo, o comentário, a plataforma morre. Sozinha, não... Além do mais que eu te falo, ela não tem esse poder, você entende? Ela não tem um patrimônio que não sejam nós. Não, redes sociais são pessoas. Tirou as pessoas... Então, se você pensar, por exemplo, uma fábrica, modelo antigo, né, de grandes indústrias, né? Ford, uma fábrica, ela tinha Ford, tá? ela tinha um maquinário, que se alguém quisesse competir com ela, ia ter que, como aconteceu com a Fiat, né, Volkswagen, ia ter que competir. Né? No caso do Face, isso que eu te falo, ele não tem, aquela estrutura que ele tem, ela não é muito complicada para 10 garotos se juntarem e reproduzirem. Né? Então, de fato, a percepção, como você falou, de muita gente que está fazendo a crítica, seu ponto, eu acho que, na verdade, tem a ver com uma certa rejeição ao novo, né? A novidade que está... Claro que a gente tem rejeição à mudança. O ser humano não é muito, né? Tirando, acho que a gente tem um perfil, acho que as pessoas falam, mas você não é digital e é tão... Né? Eu também sou adaptada. Mas é que a gente tem um perfil de curioso. Acho que o curioso que vai e fala assim, não, deixa eu ver, vou descobrir, deixa eu baixar. Eu lembro quando, enfim, estavam saindo os celulares de touch, e o meu era lá, né, o meu Nokia de tecladinho, e aí eu falei, ai, que horror, minha mão é pesada, eu fiz, né, eu usei máquina de escrever. Eu vou te interromper, a gente vai ter que voltar para um novo Nova Stella, porque o assunto vai longe. Nova Stella, assim, se debate, se despede, esperando ter o nosso telespectador de volta na semana que vem para mais um debate onde a gente consiga trazer um pouco das novas estrelas lá do céu para iluminarem e darem um pouco de entendimento sobre tudo isso que está acontecendo nesse mundo tão da ciência e da tecnologia.